Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje nós vamos iniciar o estudo de limites, ok? Então vamos começar então por uma introdução ao conceito de limites, né? A gente vai propor uma introdução intuitiva, né? A esse conceito de limites. Vamos começar com o limite de uma sequência. Tem uma historinha muito legal que um filósofo grego aí, lá do quinto século antes de Cristo, Zenão, né? Ele propôs um paradoxo, em que ele propunha como problema a corrida entre Aquiles e uma tartaruga. Aquiles era um herói grego que era considerado a pessoa mais rápida, né, do mundo, né, disputando então uma corrida com a tartaruga. O problema consistia em que a tartaruga tinha alguns metros de vantagem na corrida, ela iniciava alguns metros à frente do Aquiles, tá? Bom, o paradoxo do Zenão é que o Zenão ele dividia o tempo, né, e as distâncias que eram percorridas tanto pelo Aquiles como pela tartaruga em segmentos, né? E ele argumentava assim que o tempo que o Aquiles ia levar para chegar até a posição em que a tartaruga iniciou a corrida, nesse tempo a tartaruga teria avançado alguns passos. Tá? E aí, no tempo que o Aquiles levaria para chegar até a tartaruga de novo, né, esses passos a mais que ela deu, a tartaruga já teria dado mais um pouquinho, né? E isso ao infinito. E o Aquiles nunca iria conseguir alcançar então a tartaruga, né? Então o problema está todo ele aqui apresentado na forma de uma sequência de posições do Aquiles e da tartaruga no espaço, né? Na pista de corrida, né? Então nós temos aqui a posição A1, posição inicial do Aquiles, A2, quando ele alcança a posição em que a tartaruga iniciou, A3, a próxima posição, e assim também a tartaruga, T1, T2, T3, né? As posições que eles iam assumindo então ao longo do tempo, né? E isso está ilustrado aqui, né? O que dá para ver aqui é que a distância a cada um desses momentos que o Zenão identifica na corrida, né? O Aquiles está cada vez mais próximo da tartaruga, né? Então a gente tem na verdade aqui uma sequência infinita de números AI, que são as posições na sequência, são a sequência de posições que o Aquiles assume, e posições TI, que dá a sequência de posições que a tartaruga, né, assume na corrida, né? Então, o que a gente pode considerar é que se você pegar esses infinitos AI e infinitos TI, o que está acontecendo é que esses momentos estão convergindo para o ponto onde o Aquiles alcança a tartaruga e a ultrapassa, né? Então, a soma desses tempos e distâncias percorridas é cada vez menor, cada vez menor. Então, esse somatório de infinitos momentos se dá em segmentos de tempo e distância cada vez menores, né? Então, existe um limite, vamos chamar esse limite de L, que é a posição, né? A posição em que ocorre a ultrapassagem. Então, usando o conceito de limites, a gente diz que o limite dos AN, que são as posições do Aquiles, quando N tende para o infinito, tá? E o limite das posições TN, que é aquela sequência que eu mostrei aqui, né, das posições que eles vão ocupando, A1, A2, A3, T1, T2, T3, né, que é uma sequência infinita, né, de distâncias cada vez menores, intervalos de tempo cada vez menores, né? Então o limite do Tn, que são as posições da tartaruga, com N tendendo para infinito, os dois convergem, né, na forma como foi apresentado o problema pelo Zenão, converge com o valor L. Esse L é o limite das duas sequências, quando então ocorre o ponto em que esse L é o ponto, então, na posição do espaço em que o Aquiles alcança e ultrapassa, então, a tartaruga, né? O segundo problema, ele vem, então, melhorar essa ideia introduzida pelo problema aí que o Zenão aí propõe, né? Que é a soma de uma série, né? No problema proposto pelo Zenão,
a gente está somando segmentos do espaço, né, das distâncias percorridas cada vez menores, né? E acabamos entendendo que a soma desses segmentos que vão sendo percorridos pelo Zenão e pela tartaruga acaba tendo um limite, né? Que é aquele L ali daquela definição, né? Vamos imaginar agora uma barra de chocolate de 1 metro, né, de comprimento, né? O que a gente pode fazer é dividir essa barra de chocolate em pedaços de forma infinita. A gente pode dividir essa barra de chocolate infinitamente. Como é que a gente faz isso? Né? Primeiro corte que a gente faz na barra é bem no meio da barra. Então a gente tem aqui metade da barra e a outra metade para o lado de cá. Agora o que a gente faz? Cada vez que a gente avança nessa divisão do chocolate, a gente sempre divide a metade do segmento que sobrou. Né? Então agora, essa metade aqui, a gente divide pela metade, né? E essa metade da metade é 1/4, e eu tenho 1/4 aqui. Agora eu divido esse quarto aqui ao meio, e eu tenho um pedaço de 1/8 e 1/8 do pedaço original de 1 metro, né? É óbvio que essa estratégia de dividir o chocolate, né, me permite dividir esse chocolate infinitamente em pedaços. Eu sempre tenho como dividir pela metade o que sobrou, né? O que está faltando, né? Então, essa estratégia permite concluir. Então, o que eu estou fazendo agora é somando pedaços, né? Eu tenho esse pedaço aqui que é metade, depois tem esse pedaço aqui que é 1/4, depois tem esse pedaço aqui que é 1/8, o próximo pedaço seria 1/16, depois 1/32 e assim por diante. O que dá para notar é que a soma desses pedaços, tá, tende para um limite, tende para o número 1, que é a totalidade de chocolate, é o tamanho total, então, do chocolate. Então, o que a gente pode dizer, tá, é o seguinte, a gente pode dizer assim, a gente vai tornar essa série, essa soma, esse somatório, então, de termos, tá, vamos tentar fazer isso genérico. Então, SN é a soma de N termos, né? Então, eu somo 1/6, 1/4, 1/8, 1/16, até o termo 1/2 da N. Observe quando S1, né? Quando o N é 1, é só esse primeiro termo. Quando S é igual a 2, vai até 1/2 ao quadrado, que é 1/4. Então, eu estou somando S2, é só 1/4, 1/2 mais 1/4. Quando S é 3, vai até o 1/8, 1/2 mais 1/4 mais 1/8 e assim por diante, né? À medida que eu vou aumentando o N aqui, né? Vai aumentando aqui o expoente do termo que está no denominador, né? Vai aumentando o número de termos que eu estou somando, né? O que a gente pode dizer, esse problema do chocolate, o que a gente pode dizer é que, então, o somatório, esse SN, né, que é o somatório de N termos, pode ser expresso matematicamente dessa forma. SN, então, é igual ao somatório de K igual a 1 até N, de 1/2 na K. Então, o K, ele varia de 1 até N. Então, eu somo K igual a 1, eu somo 1/2. K igual a 2, somo 1/2 ao quadrado, que dá 1/4. K igual a 3 vai até 1/8 e assim por diante. Então, esse somatório aqui expressa exatamente isso que está aqui, né? E aí, usando a notação de limites, o que a gente sabe, né, é que se a gente somar infinitos termos, essa série tende à totalidade de chocolate, tende a 1, né? Então, o limite de Sn, que é essa expressão aqui, né, quando n tende para o infinito, é igual a 1, né? Tem um outro problema que também é devido aos gregos, que é um problema muito interessante, né? Os gregos antigos tinham esse problema da área. Eles estavam muito interessados, os filósofos gregos, os matemáticos gregos, estavam muito interessados em resolver problema de área, né? Calcular a área de polígonos, né? Então, eles proporam um método que é chamado de método da exaustão, né? Que permite resolver o problema de calcular a área de um polígono de qualquer número de lados, porque eles só tinham fórmula, né? Eles tinham, quer dizer, eles tinham fórmula para o triângulo, tá? Mas eles não tinham uma fórmula genérica que calculasse a área de um polígono com qualquer número de lados. Então, mas eles sabiam calcular a área de um triângulo, base vezes altura, né? Então, o que eles faziam? Eles tomaram, por exemplo, esse aqui é um hexágono, né? Então, ele tem 6 lados, né? Eles tomavam um vértice e uniam os vértices, todos os vértices com esse vértice, né? Então, isso que está fazendo aqui, dividindo esse polígono de qualquer número de lados em um certo número de triângulos. Esse primeiro triângulo com área A1, esse segundo triângulo com área A2, esse terceiro com área A3
e esse quarto com área 4, né? Então, o que acontece? A área do polígono todo, que no caso é um hexágono, tá? É simplesmente a soma das áreas, então, dos quatro, né, dos quatro triângulos com os quais que eu dividi, né, a figura, né, o polígono, né? Isso pode ser aplicado para um polígono de qualquer número de lados, né? Então, se eu somar, se eu dividir em diversos triângulos, somar a área de todos os triângulos, eu vou ter a área, então, do polígono. Esse método, os gregos chamavam de método de exaustão. Mas o interessante não é isso. O interessante é que os gregos estavam interessados na área do círculo, né? E eles tinham uma abordagem muito parecida com essa da exaustão. O que eles faziam? Eles já sabem calcular a área de qualquer polígono, mas não havia uma fórmula para calcular a área do círculo, né? Muito bem. O que eles faziam? Eles circunscreviam o polígono, eles circunscreviam um polígono de n lados no círculo e envolviam esse círculo com outro polígono também de n lados. Por exemplo, se n igual a 4, são quadrados, né? Então eles colocavam um quadrado dentro, né? Circunscrito dentro do círculo e um quadrado envolvendo o círculo por fora. O erro. O cálculo da área do quadrado, o erro para calcular a área do círculo usando a área do quadrado seria essa área cinza aqui, ó, estão vendo? Essa área cinza. No caso, o quadrado que está circunscrito. O quadrado que está envolvendo, o erro seria essa área branca, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Esse seria o erro, né? Bom, agora, o que vocês observam aqui, à medida que aumenta o número de lados dos polígonos, tanto o que está circunscrito ao círculo, quanto aquele que está envolvendo, né, o envolvente ao círculo, à medida que aumenta o número de lados, tá, diminui o erro, tá? Os dois polígonos, o que está envolvendo e o circunscrito, eles vão se aproximando, eles vão fechando em cima do círculo, né, da circunferência do círculo, né, e a área, então, dos dois, cada vez mais, o erro do cálculo da área em relação à área do círculo, né, é cada vez menor, né. Então, isso deu uma ideia para os gregos, né, de que se eles tomassem A como sendo a área do círculo que está A é a área do polígono que está circunscrito no círculo, né? E não, desculpe. A N, tá errado aqui. A N, né, é a área a N é a área do polígono que está circunscrito, então, dentro do círculo, e a linha N é a área, então, do polígono que está envolvendo o círculo, né? Se eu tomar o limite quando o número de lados tende para infinito desses dois, ambos tendem a um limite igual, que é a área do círculo, né? Então, os gregos aproximavam a área do círculo para a área de um polígono com grande número de lados, né? Então, esse limite aí, então, é uma descoberta, então, dos gregos, se baseia na ideia do método da exaustão, né? Muito bem. Então, bom, mas não é só figuras geométricas que a gente pode imaginar, séries, chocolates, figuras geométricas, né? Que a gente pode imaginar essa ideia de limites, a gente pode imaginar essa ideia de limites envolvendo funções também, né? Então, eu vou introduzir aqui a ideia através de um exemplo que já apareceu, eu vou repetir, né? Que é esse exemplo aqui, dessa função f de x igual a x menos 1 sobre x mais 1, faço questão de repetir, né? Para detalhar um pouco melhor, né? Em que o domínio da função é reais, excluindo-se o menos 1, né? Porque o menos 1 é a raiz, então, do denominador, né? Essa função, a gente sabe, chama a função racional, né? É a razão entre dois polígonos, né? Muito bem. O que a gente quer? O que a gente quer? Bom, a gente sabe que o número menos 1 está fora do domínio dessa função, né? Porque anula o denominador. A gente quer estudar, então f de menos 1 não existe. F de menos 1 não existe, não tem valor para a função em menos 1. Mas nós queremos estudar o comportamento dessa função nas proximidades, nas vizinhanças de x igual a menos 1, né? Nas vizinhanças do número menos 1 lá no domínio da função, né? Então, isso, a vizinhança aqui, né, significa números que estão próximos, a proximidade desse número menos 1, tanto à esquerda quanto à direita, né? É isso que eu mostro aqui, né? Eu desenhei aqui a reta R, a reta dos reais, marquei o número
menos 1, né? Que é aquele que eu quero estudar, a vizinhança, né? O em volta dele, né? E ali eu tenho, então, a aproximação pela direita, eu estou me aproximando pelos números que são maiores que menos 1. A aproximação pela esquerda, eu estou me aproximando pelos números que são menores que menos 1. Então, observem, quando o número é negativo, fica um pouco mais confuso, né? Se fosse, por exemplo, o número 1, né? 0,5 meio é menor que 1, positivo, 1, né? Então, 0,5 fica à esquerda e 2 é maior que 1, fica à direita. Aqui a coisa é um pouco diferente, né? Do menos 1, tomando um número negativo, menos 1, o menos 0,5 está à direita, o menos 0,5 é maior que o menos 1. E o menos 2 está à esquerda, o menos 2 é menor que o menos 1. Então, caminhamento à esquerda, caminhando em direção ao número menos 1, sem nunca chegar lá, que é a aproximação pela esquerda. Tá? Como é que eu faço isso? Né? É meio parecido com aquela história do chocolate, né? De repartindo em pedaços cada vez menores. Eu vou pegando segmentos na reta R para caminhar que são cada vez menores à medida que me aproximo do menos 1. Né? Então, por exemplo, eu posso começar pelo menos 2 à esquerda, né? Menos 1,5, menos 1,1, menos 1,01, menos 1,001 e assim por diante. À direita, né, a mesma coisa, né? Agora, à direita, números maiores que menos 1, eu disse menos 0,5, né? Aí menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999 e assim por diante, aproximação pela direita, por valores que são maiores. Observe que esses números são cada vez mais próximos do menos 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, correto? O que a gente pode fazer é observar que à esquerda, para números menores que menos 1, né, eu peguei esses valores aqui que estão cada vez mais próximos do menos 1, o valor da função ele é positivo, e é cada vez menor, cresce ilimitadamente. Não é fácil perceber aqui, né? Não, não é fácil, não é difícil. Não é difícil perceber aqui que quando o x se aproxima de menos 1 pela esquerda, então, o valor da função, né, f de x, se aproxima de mais infinito. Isso tende a um valor cada vez maior positivo. Né? E a gente pode usar, então, notação de limites e dizer isso aqui, né? Que o limite de f de x, quando o x tende para menos 1 pela esquerda, isso é igual a mais infinito. Né? Agora fazemos a mesma tabelinha, né, usando calculadora, né, para aproximação à direita, valores maiores que menos 1, então menos 0,9, menos 0,99, menos 0,999, menos 0,999. Observe que o valor da função, né, é negativo, e também, em módulo, né, em valor absoluto, ele explode, né, ele é cada vez maior, ilimitado. Né, quanto mais eu me aproximo, o x se aproxima de menos 1, né, maior é o valor, só que negativamente. Né? Então, isso pode ser expresso, né, a gente pode dizer isso assim, que o x, quando o x tende para menos 1 pela direita, então, f de x, né, o valor da função, tende para menos infinito. Né? Usando notação de limite, o limite de f de x, quando o x se aproxima de menos 1 pela direita, é igual a menos infinito. Né? Isso a gente pode entender lá no gráfico da função, né? A gente já mostrou esse gráfico, inclusive, como sendo aqui, estou me aproximando pela esquerda, estou aqui, valores de x cada vez mais próximo do menos 1, né? Estou me aproximando pela esquerda, o valor da função tende a mais infinito, né? E aqui pela esquerda, pela direita, melhor dizendo, né? Me aproximando quando x se aproxima de menos 1, o valor da função tende a menos infinito. Dá essa característica no gráfico, né? Ou seja, tanto à esquerda quanto à direita, a curva do gráfico se aproxima, tangencia, se aproxima de uma reta vertical que passa pelo menos 1, né? Que a gente já falou rapidamente que é a assíntota, né? Vamos definir isso, né? É a assíntota vertical, né? Sem nunca chegar ali, né? Tem que observar que nunca chega no menos 1, porque o menos 1 está fora, então, do domínio, então, da função, ok? Então, essa é a ideia, assim, intuitiva, inicial, que a gente queria apresentar de limites. A gente vai ficar por aqui, seguimos com limites nas próximas videoaulas. Então tá, pessoal. Tchau!